e também meu companheiro de partido, vereador Paraíba de Nova Prata. Dizer que eu sou deputado Catarina Palladini, natural de Santa Catarina, mas que me constituí politicamente no Rio Grande do Sul, na cidade de Pelotas. E eu não tive a oportunidade, Valdomiro Lima, de ser vereador na minha cidade. Eu fui candidato muito cedo, na segunda eleição, em 2008, fui o jovem mais votado do Rio Grande do Sul, proporcionalmente não fui eleito, e cheguei ao parlamento muito novo. E compreendo que elementos como esse, que vocês estão vivendo hoje aqui, de troca de experiência, isso não é gasto, isso é investimento. Porque aqui na troca de projetos, de experiências que vocês estão constituindo aqui, vocês levam para os seus municípios. E é importante mencionar que no cenário político atual, vocês sim cumprem um grande papel. Vocês serão a fotossíntese dessa eleição. De escutar tudo de ruim que está no cenário nacional e devolver para os municípios de vocês a possibilidade de que é possível seguir acreditando na política e nas pessoas. Termino minha fala dizendo o seguinte: há muito tempo na política, nas eleições de majoritária, a gente não vota na melhor proposta. Nós começamos a votar por princípio de exclusão, na menos pior proposta. Nesse nem pensar, naquele muito menos, e às vezes acabamos votando nos desconhecidos. Não é isso? Então estejam prontos, meus amigos. Hoje aqui vocês estão como vereadores e o futuro pertence a cada um de vocês e logo, logo, em 2020, vocês estarão aqui na condição, por que não, de prefeito e vice-prefeito. Vida longa ao VB, vida longa a todos os vereadores e vereadoras desse país que fazem um excelente trabalho nos seus municípios. Muito obrigado. Obrigado. Sucesso para ti. Muito obrigado. Te cuida, viu? Quem quer entregar um presente para a doutora Gabriela Hollenberg? Já foi embora, doutora Gabriela? Já foi embora? Ih, não vai ganhar o presente, então. Quem quer ganhar o presente que ela ia ganhar? Então vamos aqui, doutor Alando. De imediato, pessoal, não vá embora. Porque o filé mignon da tarde continuará. E quero de imediato... O Valdir Colato está aqui para abrir uma falinha rapidinho. Chamar o deputado federal Valdir Colato, de Santa Catarina. Cadê o deputado Valdir Colato? Por onde anda? Deputado Valdir Colato. Não mais? Vamos dar início aqui à composição da mesa, depois nós damos uma palavrinha aqui para ele. Vai anunciar de novo, deputado. Está aqui já. Deputado Valdir Colato. Santa Catarina. Deputado, seja bem-vindo. Suas boas-vindas. Agradecer a presença, a visita ao deputado, vai dar aqui as suas boas-vindas, a sua mensagem. Obrigado, Juninho, Anderson, da DVB. Boa tarde, pessoal. Como é que está esse time aí? Tudo bem? Parabéns aí por vocês estarem aqui em Brasília, fazendo aí realmente um trabalho de aprendizado, reciclagem e
conhecimento do que está em Brasília. Não sei se todos foram lá para o Congresso, já foram, não foram, né, porque a semana aí teve meio tumultuada, essa noite ficamos até as 2 da manhã, né, mas vir a Brasília sem ir ao Congresso, aí a Roma não ver o Papa, né? Então, quem não foi, hoje e amanhã, é aberto lá, não tem sessão deliberativa, então o pessoal pode ir lá e fazer uma visita aí tranquilamente. Não sei se está programado, né? Mas se não tiver, deixar aqui um abraço a todos vocês, parabenizar pela luta de cada um como vereador, primeiro deputado municipal, né? Espero ver os quantos de vocês aqui em Brasília para nos ajudar a mudar o Brasil. O Brasil precisa realmente que a classe política assuma a responsabilidade, a classe política do bem possa ajudar o Brasil a encontrar os caminhos que tem que fazer, e cada um na sua cidade enfrentando, assumindo as suas bandeiras. Vocês sabem, me conhecem, eu sou um deputado que defende o setor produtivo, a agricultura, todos aqueles que produzem, trabalham, pagam impostos e geram emprego, que é o que o Brasil precisa. E é por isso que tenho certeza que vocês estão fazendo isso nos seus municípios. Quero dizer que eu não fui vereador, infelizmente não fui vereador, porque eu gostaria de ter sido, mas meu irmão foi por muitos anos e eu sei o que é a lida de vereador. Vocês são um para-choque, o primeiro contato, a dificuldade realmente é de vocês. Por isso aqui, deixo um abraço a todos vocês, força. Eu acredito que 100% aqui vai ser candidato ou candidata, cumprimentar as mulheres aqui, importante vocês participarem desse processo. Cumprimentar a DVB aqui, traz vocês para o Brasil, nós precisamos disso. Viajar, conhecer, o pessoal às vezes malha lá, não, porque estão gastando, mas tem que viajar para conhecer, para saber o que está acontecendo no Brasil, para poder dar aí a direção das pessoas que confiam em nós, que nós representamos na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional e nas câmaras de vereadores que vocês estão lá. Por isso, parabéns pelo encontro, estamos à disposição no meu gabinete 516, se eu não estiver lá, a minha assessoria poderá fazer as vezes da casa lá para ajudar vocês no encaminhamento. Um abraço, e aqueles que forem candidato, sucesso nas eleições, muitos votos, e aqueles que não forem, né, talvez já cumprindo a sua missão, mas tenho certeza que cada um fez sua parte contribuindo para o seu município, para esse país. Um abraço a todos, bom evento que eu sei que vai ser fechado aqui com chave de ouro. Obrigado. Grande abraço. De imediato chamar para compor a mesa aqui, com muita honra, a doutora Viviane Macedo, lá de Minas Gerais, advogada, autora de um livro magnífico que ela vai compartilhar conosco. Seja muito bem-vinda. Doutor Joaci dos Santos Loura Júnior, juiz eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Seja muito bem-vindo, advogado. Doutora Geórgia Nunes, advogada eleitoralista lá do Piauí, uma das principais advogadas da área, ao lado dessas feras aqui. Quero convidar a nossa querida doutora Isabel Mota para fazer parte aqui da mesa conosco. Eu sei que ela tem voo daqui a pouquinho, mas ela vai nos dar a honra da sua presença aqui por alguns minutinhos, já conhecida dos amigos, lá do Ceará. Cadê a delegação do Ceará? Não estou vendo a doutora Branca Bernardi. Está por aqui a doutora Branca? Sim. Por favor, chama lá a doutora Branca, a gente vai dar início às atividades. Na sequência, a gente entroniza aqui a doutora Branca. Pessoal, por favor, querem
sentar-se. Nós teremos agora, gente, um momento muito importante que falaremos das boas práticas, algo que vocês poderão levar, reproduzir lá na cidade de vocês. Vai ser interessante porque a doutora Branca e o projeto que ela tem da APAC, ela vai explicar direitinho o que é. Inclusive já levou esse projeto para a cidade de Toledo. E nós temos aqui os amigos de Toledo como testemunha, que depois vão aqui participar conosco. Tem alguém de União da Vitória aqui, no Paraná? Não? O pessoal de União da Vitória esteve lá conhecendo recentemente. Teremos a doutora Viviane falando sobre consórcio público, que é algo que você pode levar lá para o seu município, muito importante. E logo na sequência falaremos sobre as novas regras eleitorais e principais cuidados que vocês precisarão ter nesta eleição. Me parece que já teve alguém que falou sobre as novas regras eleitorais aqui na terça-feira, acho que o doutor Erval, foi isso? Ou ele não chegou a entrar nessas novas regras? Alguém participou da palestra dele? Não entrou, né? Nas novas regras, né? Pois então nós falaremos sobre as novas regras na visão desses renomados especialistas do país todo. Chegando aqui conosco, já acompanhada pelo Otávio, nossa querida doutora Branca Bernardi, juíza de Direito, lá no Paraná, divisa com a Argentina. O bom de você visitar a doutora Branca é que você atravessa a rua e pode comprar vinho mais barato, viu? É lá na Argentina. Ela faz um trabalho fantástico, terá a oportunidade de dividir aqui conosco. Muito bem-vinda, doutora Branca. Deu tudo certo. Graças a Deus. De imediato, vou passar aqui a palavra para a doutora Viviane, autora desse livro Consórcios Públicos, uma solução para os municípios e o desenvolvimento, e ela vai depois sortear e naturalmente autografar. Vou fazer um teste aqui. Quem que quer ganhar esse livro aqui? Você foi o primeiro que levantou a mão, viu? Você foi o primeiro. Depois você já é seu. Agora uma mulher aqui, me ajudem a olhar. Eu não perguntei ainda, calma aí. A primeira mulher de Minas Gerais que levantar a mão, vamos ver. Minas Gerais, ganhou um aqui. Pronto. Que mulher que quer ganhar mais um livro aí? Aqui, ó, a senhora de rosa aqui, ó, ganhou um. Depois nós vamos sortear aqui. Calma lá, gente. Tem para todo mundo. Ela trouxe um estoque aqui. Eu quero saber qual é a maior delegação aqui. Do Rio de Janeiro. Quem está aqui? Rio de Janeiro não vai ganhar nada hoje aqui. Quem que é de Santa Catarina aqui? Quem que é do Paraná? Quem que é do Rio Grande do Sul? Quem que é de Rondônia? Quem conhece o doutor Joaci lá de Rondônia? Vocês vêm pegar na mão do homem depois para ele não caçar vocês lá esse ano, hein? Quem que é do Piauí? O pessoal do Piauí não veio hoje, mas tinha muita gente do Piauí aqui. Inclusive tem um dirigente do Piauí aqui. Piauí vai levar falta, hein, doutora Jorge? Viu? Minas Gerais.
Amapá. Bahia. A Bahia eu tenho saudade, estive lá na sua terra, lá em Irecê, João Dourado, São Gabriel. Que estado eu não chamei? Tem muito estado ainda. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Roraima, Maranhão, Espírito Santo, Amazonas, Acre. Quem que é do Acre? Quem que fez um U aí? Acre. Pernambuco. Ceará. Sergipe. Pará. Tocantins. Alagoas. Quem que é do Tocantins aí? Só tem um, rapaz. Você vai ganhar um livro, viu? Pode contar aqui. Pernambuco só tem você? Mas Pernambuco tem praia, rapaz. Você já tem praia, você para com isso. É verdade. Vou te dar um vinho depois que eu comprei lá na Argentina quando eu fui visitar a doutora Branca, viu? Pode contar. Desde que você me mande a passagem para eu lhe entregar esse vinho lá em Pernambuco. Pessoal, muito bem-vindos. Foi uma forma dos palestrantes conhecer um pouquinho vocês. Doutora Viviane, é com você. Pessoal de São Paulo. Ah, tem muita gente. Goiás. Boa tarde a todos. É verdade. Cumprimento a todos os colegas da mesa, doutor Anderson, doutora Geórgia, doutor Joaci, meus colegas de Abradep, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, que me deu esse grande presente de conhecer o doutor Anderson Alarcon, doutora Geórgia, doutor Joaci, doutora Isabel Mota, que está aqui também. Um prazer enorme conhecê-la, doutora Branca Bernardi. Juninho, os meus cumprimentos e agradeço o convite que me foi feito para estar nesse grande evento dos vereadores do Brasil e faço na sua pessoa. Muito obrigada. O meu tema é consórcios públicos como alternativa de desenvolvimento regional estável e estruturado. Como disse o doutor Anderson Alarcon, eu escrevi um livro que é fruto da minha dissertação de mestrado a respeito de consórcios públicos. Eu dei assessoria para a criação do primeiro consórcio público de desenvolvimento regional do país, que é o Consórcio Público para o Desenvolvimento do Alto Paraopeba, localizado na região central de Minas Gerais, meu estado, e que é composto por 7 municípios que se uniram para tentar enfrentar as adversidades e os problemas da região. Todos nós sabemos que no Brasil existe uma diversidade e uma desigualdade muito grande entre os municípios de uma mesma região e entre as micro-regiões dos estados e entre os estados. Este é um dos maiores desafios do Brasil, é essa desigualdade que temos entre as regiões e dentro do próprio estado e entre os estados. Olhando o contexto nacional, eu trouxe alguns dados aqui. O Distrito Federal hoje, por exemplo, possui uma renda per capita de R$ 2.252, que é a maior renda per capita do país. Enquanto o município de Maranhão, que possui a menor renda per capita, tem uma renda de R$ 509. Então, nós vemos a disparidade entre a renda de R$ 2.200 aqui do Distrito Federal para uma renda do município de Maranhão de R$ 509 dentro da mesma federação. Essa desigualdade, ela vem desde o Brasil colônia e retrata a própria forma como a nossa federação foi estruturada. Então, desde a época
da divisão do nosso país, da forma como foi formado a nossa federação, nós temos essas desigualdades. As antigas áreas exportadoras de matérias-primas, normalmente localizadas no litoral do país, tiveram a elas indústrias tradicionais associadas e, aos poucos, foram desenvolvendo alguns polos de desenvolvimento sem nenhuma articulação entre um e outro. E o que acontece? Os investimentos privados no Brasil sempre foram extremamente seletivos. As indústrias sempre se localizaram naquelas áreas mais atrativas, seja devido à localização, à facilidade e à proximidade dos grandes centros, a obtenção de matéria-prima, a facilidade para exportar, e mesmo a própria estrutura do Estado, que permite, de alguns estados que permitiam uma maior celeridade em relação à burocracia para a instalação das indústrias. Então, o que aconteceu? As indústrias concentraram-se na região do Sudeste, em especial em São Paulo, e a Tânia Bacelar de Araújo, no livro Ensaios sobre o Desenvolvimento Brasileiro, Heranças e Urgências, ela traz uns dados muito interessantes. O Sudeste, que tem apenas 11% do território brasileiro, respondia, em 1970, por 81% da atividade industrial do país. E o Estado de São Paulo, sozinho, gerava 58% da produção da indústria. Então, nós vemos que este problema de desenvolvimento regional é um problema antigo, que precisa ser enfrentado e que não está tendo um enfrentamento adequado. Nas últimas décadas, houve uma desconcentração espacial da produção nacional. Alguns estados, algumas regiões conseguiram atrair investimentos especializados, normalmente um polo de desenvolvimento especializado, específico, de uma indústria específica para algumas regiões, e que estão localizados no estado normalmente com economias fragmentadas e estagnadas. Então, dentro de uma região, temos, às vezes, um município, como, por exemplo, no meu estado, e que é o caso do CODAP, um município que é minerador, que tem uma renda altíssima de CEFEM, e, ao lado, um município com uma renda muito baixa e que, às vezes, sofre o impacto da mineração e não tem a receita. Então, essas disparidades regionais foi uma das questões que levou à criação do CODAP, que é um consórcio onde tem cidades mineradoras, cidades que possuem empresas, indústria siderúrgica, e outras cidades que são vocacionadas mesmo para a produção agrária, para a agricultura de subsistência quase. Então, devido a essa enorme heterogeneidade dentro da mesma região, os municípios, 7 municípios, se uniram para tentar equilibrar o investimento privado que estava anunciado para a região e, dessa forma, tentar equacionar os problemas de forma conjunta, de forma estável e de forma planejada. Ainda mostrando a diferença e a desigualdade que existe no Brasil, a cidade de São Paulo possui uma receita orçamentária anual superior a 43 bilhões de reais. A receita da cidade de São Paulo é maior do que a receita de quase todos os estados da federação, com exceção do estado de São Paulo, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Ela é maior do que a receita de todos os demais estados, né? O estado de São Paulo, com uma receita orçamentária anual superior a 209 bilhões, ele tem uma receita maior do que todos os estados do Nordeste somados, do que todos os estados do Centro-Oeste, do que todos os estados do Sul somados. Então, essa diferença, essa desigualdade e essa heterogeneidade existente no Brasil, ela sempre existiu. E ela não tem sido equacionada nos últimos anos. A União não possui uma política pública de desenvolvimento de regiões, a não ser algumas regiões prioritárias. Os estados, normalmente, também não possuem um planejamento de regiões para o crescimento sustentável e estável.
Por exemplo, no meu estado temos algumas políticas, mas políticas muito pontuais, por exemplo, de combate à miséria, à pobreza no Vale do Jequitinhonha, mas não temos uma política coordenada para o crescimento sustentável das demais regiões. E aí, o que acontece? Em resposta a essas dificuldades de se articular políticas regionais, a fim de buscar investimentos públicos de alto custo, ou até para poder equacionar aqueles investimentos de alta complexidade que os municípios, às vezes, têm que fazer, os municípios passaram a se organizar em associações microrregionais ou em consórcios públicos. E aí, por exemplo, temos os consórcios públicos intermunicipais de saúde, os consórcios de resíduos sólidos, os consórcios de bacias hidrográficas, que são consórcios de temática específica, com objetivos específicos, visando equacionar problemas comuns daqueles municípios que ali fazem parte. Essas associações microrregionais e os consórcios criados antes da Lei 11.107, eles possuem natureza jurídica de direito privado. As associações, ela é uma associação civil, uma associação privada regida pelo direito civil. E os consórcios públicos, eles não possuíam, antes da Lei 11.107, personalidade jurídica. Era como se fosse um convênio. Na época, o convênio era tido como um instrumento, um acordo, um contrato realizado normalmente entre estados e municípios, ou entre União e municípios, ou entre a União e os estados, entre entes federativos diversos, e os convênios eram da mesma forma, um ajuste realizado entre entes do mesmo nível da federação, na mesma esfera de governo. Então, eles não possuíam personalidade jurídica. Se não possuem personalidade jurídica, como que o convênio, como que o consórcio realizaria obrigações em nome próprio? Como que ele contrataria obrigações? Devido a essa dificuldade, normalmente eram criadas associações civis, regidas pelo direito privado, para gerir os consórcios. E essa figura de direito privado na administração pública, ela é uma figura difícil de ser trabalhada, tendo em vista que todos os membros dos consórcios são públicos, todo o recurso é público, a finalidade da atuação é pública, normalmente se presta serviço público e a receita era gerida de forma privada, com contabilidade privada, o que gerava enormes problemas. E uma das principais questões, e que foi alvo de fiscalização dos tribunais de contas, foi a questão da transparência do uso de recursos públicos. Porque se transferia uma grande soma de receita para as associações e para os consórcios, sem que houvesse uma prestação de contas adequada e uma escrituração contábil condizente. E aí os tribunais de contas e os órgãos de controle passaram a exigir, primeiro, licitação, para que essas associações e consórcios contratassem com terceiros, já que o recurso dela é público. Licitação para que essas associações viessem a ser contratadas pelos municípios. Processo seletivo simplificado na contratação de pessoal, para que não houvesse burla a concurso público na terceirização de serviços públicos para associações e que estavam sendo regidas pelo direito privado. E, principalmente, prestação de contas. A prestação de contas de todos os recursos recebidos. Normalmente, a associação e o consórcio, eles recebem um repasse do município por meio de convênios. São firmados convênios, e aí passou-se a exigir a prestação de contas desses valores. A questão é tão séria que dificilmente nós vemos câmaras municipais fiscalizando e exigindo a prestação de contas dessas associações microrregionais e de consórcios constituídos antes da Lei 11.107. São raras as câmaras que fazem essa fiscalização, até por falta de transparência mesmo e de conhecimento da modelagem jurídica. Por mais que seja uma entidade de direito privado, o recurso que é gerido é um recurso público. É um recurso que foi transferido pelos municípios a esses consórcios e essas associações. Algumas associações passaram, por exemplo, e consórcios,
passaram a realizar compras coletivas visando o ganho de escala. Então, por exemplo, o consórcio ou a associação realizam um registro de preços e os municípios que fazem parte daquela entidade aderem a esse registro de preço, que a gente chama, no direito administrativo, de carona. Pega carona no registro de preço para que nem todos os municípios precisem de realizar aquela mesma licitação. É o que eu já vi, por exemplo, acontecer, às vezes, até com a iluminação pública. Os tribunais de contas, de um tempo para cá, não têm aceitado que os municípios façam adesão a registro de preço realizado por entidade de direito privado. Então, essas associações e esses consórcios passaram a ter a sua atuação muito limitada, em decorrência do próprio regime jurídico deles. Algumas atividades, as atividades fins da administração pública, não podem ser terceirizadas para entidade de direito privado. Então, por este motivo também, até nos objetivos das associações e dos consórcios, firmados antes da Lei 11.107, havia essa limitação de objeto. Uma outra questão que sempre foi discutido é a questão da transparência e da prestação de contas. Normalmente, os órgãos de controle interno nem possuíam acesso a essas prestações de contas, que eram realizadas somente em assembleias com os prefeitos. E aí havia realmente uma aplicação de recurso público sem a devida transparência, sem a devida prestação de contas. Nesse contexto que foi editada a Lei 11.107. Em 2005, a lei veio dar uma nova estruturação jurídica aos consórcios, permitindo a criação de uma pessoa jurídica, que pode ser de direito público ou de direito privado. Se for de direito público, ela é uma associação pública de natureza autárquica, que faz parte da administração indireta de todos os municípios, de todos os entes que participam do consórcio. Uma inovação também trazida pela Lei 11.107 é a possibilidade de o Estado, e se o Estado participar, de também a União participar do consórcio público. E aí, dessa forma, pode haver um incremento de receita muito importante para a região. Alguns estados já têm sinalizado que algumas políticas de Estado serão realizadas por meio de consórcios públicos, principalmente na área de meio ambiente, preservação ambiental e na área da saúde. Em Minas Gerais, nós temos o que a gente chama de rede CIS, que é Consórcio Intermunicipal de Saúde, em que muitas das políticas o Estado de Minas Gerais só realiza por meio do consórcio, como, por exemplo, o sistema de transporte sanitário, em que os consórcios foram contemplados e não os municípios. Os consórcios permitem também, a Lei 11.107 permitiu também que os consórcios públicos assumam quaisquer competências dos entes federados. Então, por exemplo, a fiscalização tributária, que seria impensável de ser delegada para uma associação ou para um consórcio antes da Lei 11.107, hoje é plenamente possível ser realizada de forma conjunta. Os municípios podem, de forma conjunta, realizar a fiscalização tributária, o que tem permitido uma gama de atividades e uma ampliação muito grande do objeto. São inúmeras possibilidades, visando, inclusive, o planejamento da região. As câmaras, elas têm uma importância muito grande nesse processo. Primeiro, porque o consórcio ele é constituído por meio de um protocolo de intenções que tem que ser ratificado pelas câmaras. Então, as câmaras municipais ratificam o protocolo de intenção e, posteriormente, esse protocolo de intenção ele é constituído como contrato de consórcio, o contrato do consórcio. São as regras que estabelecerão a constituição do próprio consórcio. Da mesma forma, as câmaras municipais têm uma importância muito importante no planejamento da região, que é possível fazer por meio do consórcio.
Os consórcios públicos, eles possuem instrumento jurídico, instrumentalização jurídica, para realizar esse planejamento regional. Lá na região do Alto Paraopeba, em Minas Gerais, nós fizemos o primeiro PPA regional, primeiro Plano Plurianual Regional, um planejamento a médio prazo. Foi feito também um plano de desenvolvimento regional com a indicação de quais os recursos que o Estado precisaria de investir na região, onde se deveria investir. Então, ao invés de ficar de pires na mão, como muitas vezes nós vemos as associações ou os consórcios antigos fazendo, que vai lá no Estado e fica implorando por uma máquina, um trator, uma retroescavadeira, os consórcios eles precisam de repensar a região, pensar qual que é a vocação daquela região para um crescimento sustentável e estável de todos os municípios de forma conjunta e equilibrada. Os consórcios, então, eles são ricos em possibilidades e a lógica é completamente diferente do que sempre existiu. É uma inovação muito importante, muito interessante, que está sendo subaproveitada na maioria das regiões. O consórcio, apesar de a lei ser de 2005, me parece que ainda não foi descoberto em todo o Brasil. Em Minas, nós temos já alguns consórcios, principalmente ainda consórcios de saúde que foram transformados, as antigas associações microrregionais e os consórcios públicos estão sendo transformados em consórcios públicos, de acordo com a Lei 11.107, o que tem permitido uma ampliação da atuação do município e uma ação coordenada entre os municípios da região e o mais importante, o planejamento da região, que não é feito nem pelo Estado e muito menos pela União. Então, é uma forma de os municípios somarem forças para dar conta de cada vez mais. As obrigações dos municípios crescem, as obrigações são crescentes e o recurso é escasso. Então, devido à própria escassez de recursos, de investimento público e também a seletividade de investimento privado, que investe onde quer, é preciso que cada região repense e busque formas conjuntas, os municípios busquem forma conjunta de crescimento que seja sustentável e estável. O planejamento estratégico das regiões requer uma visão de médio e longo prazo, e deve-se criar uma proposta que norteie as ações, tanto da União e do Estado, os investimentos que a região quer, e não o que o Estado oferece. É preciso sinalizar para o Estado qual que é a necessidade e qual vai ser a atuação do Estado naquela região, para que possam todos somar esforços e termos realmente um crescimento equilibrado. Eu termino a minha fala, então, doutor Anderson, e me coloco à disposição dos participantes e da mesa para algum esclarecimento que tiver. E gostaria de parabenizar a todos vocês por estarem aqui buscando conhecimento, buscando novidades, e que vocês levem e retornem para cada um para a sua cidade, levando na bagagem mais mais do que o conhecimento, também a esperança de um crescimento e de que é possível, sim, é possível fazer diferente. Existe hoje instrumentos jurídicos que permitam um planejamento e uma atuação mais estável e com um crescimento mais equilibrado dos nossos municípios. Muito obrigada. Agradecer a doutora Viviane. Gente, se você quer saber como ganhar dinheiro lá no seu município, fala com a doutora Viviane aqui, ó. Essa aqui sabe fazer o dinheiro entrar lá no município, viu? Ela está atendendo lá, atendeu o Maringá já. Maringá campeã em arrecadação e recebeu um prêmio, me esqueci o nome, como é? Campeã em transparência, arrecadação fiscal, esqueci, um negócio assim. Tem o dedinho dela lá. Se você quer fazer isso no seu município, conversa aqui com a doutora Viviane, que ela vai fazer um negócio bom lá em nome da UVB para vocês. Eu quero chamar o seu Adroaldo Conzatti. Seu Adroaldo Conzatti, chega aqui, vamos entregar um presentinho para a doutora Viviane, por favor.
Tem alguém de Minas Gerais, uma mulher aí que quer entregar outra parte do presente aqui? Quem que está de Minas? Vem cá então, Minas Gerais. Seu Adroaldo Conzatti é pai do presidente da UVB, o Gilson Conzatti. Foi prefeito 10 vezes lá de Encantado, no Rio Grande do Sul. Tudo que Encantado tem, foi ele que fez, viu? E faz jus ao nome a cidade. E de quebra ainda é meu cliente, viu? Entregar aqui uma lembrança para a doutora Viviane, um agradecimento. Minas Gerais. Encantado ou não? Pode. Você vai receber agora do futuro prefeito de Encantado. Obrigada. Obrigada aí para tirar uma foto. Quem que ganhou? Quem que eu falei que ganhou o livro da doutora Viviane? Quem foi mesmo? Foi o senhor mesmo, o primeiro que recebeu. Vou entregar só esse, depois no final eu te entrego os outros. Viu? Simbólico aqui. Vem a senhora de rosa aqui também, que ganhou um livro. Faz favor. Fica tranquilo. O que é seu está guardado. Fica frio. Fica frio. Ah, o livro que é seu, isso que eu estou falando. Vianão. Obrigado. Ah, eu quero autor. Coisa lá, ele é um autorzinho. Obrigado. Ah, você já tinha. Depois eu vou sentar. E a gente... Como que a gente faz? Trazer. Uma salva de palmas para a doutora Viviane. Gente, deixa eu falar um negócio sério para vocês aqui agora. Minha esposa fala que cada 10 palavras que eu falo, 7 é brincadeira. Mas agora é sério. Eu, quando assisti a palestra dessa cidadã aqui, pela primeira vez, eu fiquei absolutamente impactado. Eu falei, não pode, não existe, eu não acredito no que eu estou vendo. Tinha um promotor de justiça do meu lado, doutor Kalash, meu amigo, falei, me belisca porque eu não... E aí ele beliscou, falou, não, mas não é precisar ser tão forte. Essa cidadã aqui, juíza de direito, ela tem um trabalho maravilhoso lá na divisa com a Argentina, Paraguai. Ali tem um monte de divisa, né? Tem consórcio, né? Ali tem, e lá é interestadual e internacional, né? Lá faz divisa a sua cidade com Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul está pertinho, e a Argentina, também divisa seca, e Paraguai também, fica 100 e poucos quilômetros. Então você vê que está tudo junto e misturado. Ela tem um trabalho belíssimo. Eu queria que você recebesse com muito carinho, prestasse muita atenção, porque você pode levar esse trabalho na sua cidade, e antes de levar, você pode ter, assim como eu, o prazer de ir lá visitá-la, conhecer o que ela faz, você vai ficar muito impactado, e tenho certeza que, enquanto vereador, como liderança da sua comunidade, consciente do dever, do seu papel perante a sua população, vai querer levar esse projeto, assim como os amigos de Toledo, que aqui estão e que depois vão presentear a doutora Branca, já estão fazendo. Então, com muito carinho, muito obrigado, doutora Branca, por estar aqui e poder compartilhar esse projeto conosco. Seja bem-vindo. Vamos lá, então. 20 minutos. Fica à vontade, pode deixar. Finaliza em 4 minutos. Tá. Não pode deixar. Gente, boa tarde. Ah, mais alto, né? Boa tarde. Agora sim, um evento tão lindo aqui na capital do nosso país, merece aí nessa animação,
essa energia boa. Olha, muito obrigada pelo convite maravilhoso de estar entre os políticos. Coisa boa, adoro político. Acho que é gente que faz acontecer, que está do lado do povo. Nossa, até onde que eu vou aqui? Tá grande esse auditório. Gente, obrigada. Mais uma vez, fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Tenho um trabalho muito legal lá no Paraná. Sou juíza eleitoral lá, além de juíza de direito, sou juíza eleitoral há mais de 12 anos e convivo, então, com essa gente boa aí, que sabe fazer acontecer, que sabe mudar, que está na liderança aí de todas as atitudes do nosso país. Então, é um privilégio esse espaço. Muito obrigada. Tenho só 20 minutos, deixa eu correr então, né? 20 minutos passa muito rápido para uma existência. Então, olha só, a gente vai conversar hoje sobre um projeto muito legal que vocês já podem fazer agora e que vocês vão fazer logo depois da eleição, né? Depois de eleitos, eu tenho certeza absoluta que vocês vão continuar com esse projeto maravilhoso. Porque, fala a verdade, eleição não é nada pra gente, né? A gente já passou por muita eleição. Eleição não é nada. Pra gente, o que conta é depois da eleição, né? O que fazer depois da eleição. Então, eu estou aqui para isso, para dizer para vocês o que a gente pode fazer depois da eleição. Estou precisando de mais preparo, né? Toledo já tinha umas arquibancadas incríveis, mas Brasília está superando. Mas vamos lá, então. Gente, estou com meus slides aí, Christian. Deixa eu mostrar para vocês aí uma imagem bem bonita para começar a falar de APAC. Vamos lá. Christian, você achou aí? Vamos lá, Christian. Olha só. Essa imagem aí, gente, é a imagem de APAC hoje. Quando a gente fala em APAC no estado do Paraná, mais ainda em Minas Gerais, né? Minas Gerais é campeã de APAC. Mas quando a gente fala em APAC hoje no Paraná, a gente fala de vitória. Fala de conquista, fala de alegria, fala realmente de reconhecimento. Mas o que é APAC? Vocês já ouviram falar em APAC? Já? Pessoal de Minas já? Pessoal de Toledo já? Pessoal aí já ouviu falar em APAC? A APAC é a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado. Tudo bem? Querido, tudo bom? Bom? Obrigada, gente. Gente, olha só. Vamos falar a verdade aqui entre nós. Quando a gente vai fazer um projeto para idoso, vamos para o próximo aí, vamos para o próximo slide, Christian, muda rapidinho aí para mim. Quando a gente vai fazer um projeto para idoso, fala a verdade, todo mundo apoia, né? Vai fazer um projeto para idoso, todo mundo apoia. Vamos fazer um projeto para criança, todo mundo apoia, né? E ainda bem, né? Apoia os projetos para idoso, para criança. Mas vai fazer projeto para preso. Para preso. Quem que apoia? Ninguém. Vamos falar a verdade, gente. O pessoal quer enterrar preso, né? Quer deixar preso no chão, pisar no preso, afundar e deixar lá embaixo. Bem longe. Mas olha só. Um dia, gente... Tá, olha só, que privilégio, hein? Vou ter 2 à minha disposição? Que bom, obrigada. Gente, olha só, preso vai voltar um dia para nossa comunidade. E sabe como é que eles estão voltando hoje? Violentos, brabos, agressivos. Sabe assim, olha só, eu sou juíza criminal, né? Então, de cada 100 presos que eu levo para uma penitenciária hoje, que eu condeno, de cada 100 presos, 86 voltam a cometer crimes mais graves. 86. Gravíssimo. E principalmente para os nossos recursos públicos. Sabe quanto é que está custando um preso para nós hoje na penitenciária? Quanto que vocês acham que custa um preso hoje na penitenciária? 2.000? Ou se não tem o rosa, então, eu adoro rosa. Já que a gente está tocando de microfone tanto aí. Mas tá bom, vamos com isso aqui mesmo que tá ótimo. Gente, um preso hoje, quanto vocês acham que está custando para nós, cidadãos de bem?
3 mil? 2.500? 13.500? Que mais aí? Quantos acham que está custando para manter um preso hoje na penitenciária? 5 mil? Olha só, deixa eu passar para vocês os dados oficiais aí que a gente tem do país inteiro. Para manter um preso hoje numa penitenciária do nosso país, a gente está gastando 4 salários mínimos. Gente, peraí, você sabe, 4 salários mínimos é uma fortuna. E o Estado está gastando 4 salários mínimos para manter um preso em uma penitenciária com esses índices de ressocialização? 86% dos presos voltam a cometer crimes mais graves. Então a gente gasta demais, ressocializa de menos e quem paga somos todos nós. A sociedade, porque eu estou no semáforo aí vermelho parado, de repente aparece alguém com a arma na mão que acabou de sair da penitenciária. De repente está alguém assaltando o banco que acabou de sair da penitenciária. Então a grande verdade é que o Estado não sabe fazer execução da pena. O Estado já deixou isso bem claro e eu costumo dizer que quem devia estar administrando uma penitenciária são as donas de casa. Porque a dona de casa está comprando sabão em pó, o sabão em pó não está funcionando, não está lavando muita roupa, ela troca a marca. A penitenciária não está trocando a marca. O Estado está usando o mesmo método de execução da pena há mais de 100 anos e não está funcionando. Não funciona e é muito caro. Tá, mas vir lá de Barracão, no Paraná, para Brasília, só para dizer isso que todo mundo sabe, não dá, né? Então, por que a gente está aqui hoje? Para falar de APAC. A APAC, gente, com um salário mínimo, está ressocializando 91% dos presos. Então, tá aqui, merece, né? Merece palmas. Principalmente o pessoal de Minas. Gente, Minas Gerais já conhece o método há mais de 30 anos. O Brasil, o nosso país, já conhece o método há mais de 40 anos. E a gente está começando agora, a gente está começando a divulgar agora. Mas vocês precisam saber que vocês são as verdadeiras autoridades. Vocês que realmente estão do lado do povo, estão ouvindo as críticas, os choros, os lamentos das pessoas, né? E aí tem que dar uma solução. Não dá para a gente ficar trabalhando e gastando tanto dinheiro sem solução, né? Tem que ter solução. A gente realmente tem que ter um método que funcione e que dê certo. Garanto para vocês, sou técnica em direito criminal, sou técnica em execução penal, sou juíza criminal e falo para vocês, funciona, dá certo. Jura? Você é de onde? Obrigada. Você é de onde? Assisti pela televisão, tenho a juíza de Cascavel copiando a tua ideia, já foram lá os vereadores apoiando, eu fiquei emocionado, parabéns, nós precisamos de gente igual você nesse país. Obrigada, gente, que legal. Ô, doutor Anderson, estou me sentindo eleita aqui, né? Não estou me sentindo mais juíza de direito só, estou me sentindo eleita. Gente, mas funciona mesmo, tá? Funciona de verdade. Vamos passar correndinho as imagens que eu tenho aí, que eu sei que com todo esse sobe e desce aqui, já passou o meu tempo. Vamos lá, vamos para a próxima. Christian, cadê você? Christian, vai lá. Paraná está cheio de APAC. Nós